Olá, meus irmãos e irmãs, que a paz do nosso bom e eterno Deus nos abençoe por mais um vídeo que aqui estou iniciando. E esse tema de hoje, meus irmãos, e vamos abordar um tema aqui bem polêmico. Esse tema é falando sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia realmente existe na Bíblia ou é a mão do homem? Vamos ver? Nós vamos ler aqui a parte que os pregadores mais pregam durante um mês e outros de ano em ano. É uma vez por mês e outros de ano em ano. Então nós vamos ver aqui a verdade como está escrito. Bem, a Santa Ceia, vocês peguem a Bíblia de vocês, vamos acompanhar se realmente o apóstolo Paulo aqui está dando um exemplo de como você celebrar a Santa Ceia, ou se ele está repreendendo alguém que estava fazendo a Santa Ceia. Vejam a verdade como está escrito. Vamos lá? Peguem a Bíblia de vocês e vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Peguem a Bíblia. Vou dar um tempinho. 1, 2, 3, já pegaram a Bíblia? Acharam aí 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Vamos lá? Bem, vejam a leitura, o texto e contexto. Eles gostam muito de pegar 2 versículos da Bíblia, ler e fazer aquela cena toda, aonde você se sente salvo por causa daquele pedacinho de pão e aquele copinho de vinho ou suco. Aonde, na verdade, Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Assim eu acredito mais, porque é a própria palavra de Deus que diz. Vamos lá. Aqui nós temos, vejam, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 17. Diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, não vai dar louvor a eles, pelo que eles estão fazendo. Não vai dar glória a Deus, não vai dar parabéns, e nem vai dizer que eles estão certos, porque isso aqui, tudo isso aqui cabe nessa palavra. Não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Vejam só, quando eles se reuniam para fazer aquela ação ali, na verdade eles não se reuniam para fazer algo de bom, e sim de mal, para com eles mesmos. Porque o apóstolo Paulo já está deixando bem claro aqui no versículo 17 que nada de bom eles estavam fazendo. Vejam mais uma vez, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. 18, versículo 18. Porquanto, antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós, entre vós, quando vos reunides na igreja. E eu, em parte, o creio. Ele já sabia que existia algumas divisões ali entre aquele povo. O versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é a ceia do Senhor que comeis. Mais uma vez, versículo 19. Porquanto até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vós. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Por que eles não pregam isso um versículo antes do que eles pregam dentro da igreja?
2 versículos, não custa pregar isso aqui. Preguem isso. Preguem a verdade, para que o pior não venha com esse povo, igual vai dizer aqui mais abaixo. Vocês que estão pregando isso aí, vocês estão errados e não querem corrigir os erros de vocês. Então ficam colocando um capinho vencido para as ovelhas comer. Vamos mais à frente. Aqui, ó, 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Veja que aquele ato que eles queriam apresentar como o sangue de Cristo, tinha alguém que se embriagava com aquilo. Que coisa interessante, se embriagavam. Mais adiante, isso aqui é a Santa Ceia, que vocês têm tanto temor por ela. Mais adiante, 22. Não tendes porventura casa onde comer? Uma pergunta. Veja que o apóstolo Paulo não está dando exemplo para você seguir. Ele está repreendendo essa atitude. Está repreendendo. Porque, na verdade, essa Santa Ceia que aparece aqui é a mão do homem. O homem quem escreveu. Mas Jesus Cristo não deixou Santa Ceia nenhuma. Ah, irmão Cícero, você está falando assim? Eles vão pregar lá em Lucas agora. Não vão pregar aqui em 1 Coríntios, não. Eu vou atrás, eu vou correndo atrás deles, mas eu vou mostrar a verdade lá também. Vamos adiante, 22. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Olha a pergunta. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Vos louvarei? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Mais uma vez o apóstolo Paulo deixando bem claro que não vos louva por causa disso. É uma coisa inútil que vocês estão fazendo. Biblicamente a verdade está aqui escrita. A não ser que vocês procurem outro lugar para pregar que não seja essa parte. Porque essa parte aqui, o apóstolo Paulo está reprovando aquele povo que fazia essa ação. Que o apóstolo Paulo fazia essa ação aqui, apresentando Jesus Cristo ressuscitado, não Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, eu vou falar daqui a pouquinho sobre Jesus de Nazaré. Vamos mais à frente. Agora, certamente, nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo recebeu de Jesus Cristo ressuscitado e entregou a eles. Só que eles estavam fazendo algo que Paulo não tinha passado para eles, que era aquela pregação, que é aquela ação da ceia de Cristo ali que eles estavam fazendo. E Paulo não ensinou aquilo a eles. Por isso que aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo está repreendendo essas atitudes. Vamos seguir em frente, pessoal. Leiam com bastante atenção. Orem a Deus para que Deus lhe abra a mente de vocês com a verdade. Também eu lhe peço uma coisa. Se a sua fé está firme em Cristo só por causa da Santa Ceia, permaneça nela. Aí vai ser você e Cristo. Vamos mais para frente. 23. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, começa aqui onde eles pregam. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Jesus de Nazaré. Aqui não foi Jesus ressuscitado. Aqui foi Jesus de Nazaré enquanto estava vivo com os 12 apóstolos. Vamos lá.
fazer isto em memória de mim. Vou ler o trecho novamente, o versículo. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Vejam que Jesus estava passando aquelas instruções, as instruções ali para os 12 apóstolos, porque os 12 apóstolos estavam com ele. E naquele mesmo dia Jesus ia ser entregue, ia ser morto. Então, quando Jesus foi morto, eles fizeram, vamos supor, eles iam fazer aquela ação em memória de Cristo que estava morto. Por isso que eles fazem em memória de mim. Mas vocês estão fazendo a Santa Ceia aí, de vocês pregando aí em memória de Cristo, como vocês falam, porque para vocês Jesus está morto. Agora, para aquele que Jesus vive eternamente, hoje, amanhã e sempre, para esse, ele não vai fazer Santa Ceia, porque Jesus está vivo. E ninguém se faz memória de alguém que está vivo. Memória, sim, memória de mim, quando ele diz, porque ele está morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, então dali em diante não teve Santa Ceia. Aonde foi que Jesus Cristo disse mais na Bíblia: esse é meu corpo que vai ser o meu sangue derramado por vós? Porque a partir do dia que Jesus Cristo ressuscitou, ele não derramou mais sangue nenhum para salvar ninguém. Porque ele já tinha derramado sangue para a salvação de todo aquele que nele crê. Então olha aqui o que ele disse no versículo 24. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25 de 1 Coríntios, capítulo 11. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Vamos lá agora para uma ação que eu pratiquei muito. Quando eu pegava as velas e eu ia no cemitério, colocava aquela vela acesa na cova da minha avó, na cova do meu avô, e a velinha ficava lá acesa. Não era em memória da minha avó quando estava viva, que eu nunca fiz isso com ela quando ela estava viva. Mas depois que ela morreu, eu colocava a velhinha lá dizendo que é em memória da minha avó. E aí, se acende uma vela em memória de quem está morto, não em memória de quem está vivo. E também não estou dizendo que acender vela para morto é bíblico. Não estou falando isso, mas estou falando uma suposição que eu pratiquei isso no passado. Então, se acende uma vela, se faz memória a alguém quando está morto. Não vejo ninguém fazendo algo de memória de alguém que está vivo. Então, se Jesus está vivo, vocês estão pregando um Jesus morto. Mas para mim, eu creio que Jesus está vivo. E creio que ele vive pelos séculos dos séculos eternamente. Amém. Versículo 26. Por todas as vezes que comerdes, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor. Toda vez que vocês pegam aquele pedacinho de pão e aquele copinho de suco ou vinho, que vocês comem ali, vocês estão anunciando a morte de Cristo. E Jesus, quando fez aquilo ali, lá no Monte das Oliveiras, fazendo aquilo ali na vila, onde ele entrou na casa lá que eu vou mostrar daqui a pouco, para a celebração da Páscoa, ele disse que fazer isso em memória dele, porque ele estava vivo e ele ia morrer. Então o pessoal estava fazendo em memória dele, celebrando a morte dele, que ele ia morrer para passar por aquele sacrifício para salvar aquele que cresce. Então, se vocês estão comendo o pãozinho e o vinho, que o pão nada mais é do que pão. Não é corpo de Cristo nem sangue de Cristo. Ali é pão. Pão feito pela mão de um pecador. Pão feito pela mão de um suador que derrama o suor em cima da massa. Pega ali a massa, embola para lá, embola para cá, coloca lá, assa, avexada até, porque já tem pastor que já encomendou. E o vinho tá o vinho lá pisado em pé, que ali é pisado em pé. Prepara tudo lá e quando acabar faz o vinho, você leva para a igreja. Ou então um suco. Aí chega lá, come aquele corpo anunciando o quê?
a morte de Cristo, então, para vocês. Por isso que vocês esperam a vinda de Cristo, porque ele vai vir, morrer, passar todos os sacrifícios, morrer para vocês e cumprir o que vocês estão ensinando na Bíblia de vocês. Porque na minha está aqui mostrando aqui diferente. Vamos mais para frente. Versículo 27. Por isso aquele... Vou voltar aqui no 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até ele venha, até que ele venha. Então, até que ele venha, você vai anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Os discípulos anunciaram a morte de Cristo naquela ação deles. Com 3 dias ele voltou. Então quando ele ressuscitou, veio. Não precisou mais ninguém fazer essa ação que vocês dizem. Porque aqui não é Santa Ceia. Aqui eles quiseram fazer uma ação. Mas a Santa Ceia, biblicamente, ela não existe. Esse Santa Ceia aqui foi colocado pela mão do homem. Vamos, versículo 27. Por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente... É o que vocês estão fazendo, porque vocês não estão sabendo o significado da Santa Ceia que vocês pegam. Porque se vocês dizem que estavam anunciando a morte de Cristo, Jesus já morreu e já ressuscitou. E vocês ainda estão anunciando a morte de Cristo, tem algo errado com vocês. Como é que se anuncia a morte de uma pessoa que está viva? Bem interessante. Mas é a vontade deles, ninguém pode fazer nada. Só Deus quem abre sua mente para você conhecer a verdade. Porque no dia que você conhecer a verdade, você vai observar as escrituras sagradas. Não um pastor que está assombrando você, para você ficar debaixo dos pés dele, porque se você sair e você não receber a Santa Ceia, o Satanás vai na tua casa, vai te pegar vivo e vai te queimar no inferno. É bem interessante. Vamos lá. Diz aqui. Por isso aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo. Aí diz aqui. E do sangue do Senhor. Espero que você esteja acompanhando. Porque isso aqui é o que vocês estão fazendo. Vamos mais para frente. Aí diz assim. No 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se você acha que está comendo um pedaço de pão é o corpo de Cristo hoje, você está enganado, muito enganado, porque o corpo de Cristo ele representou lá apenas para os 12 apóstolos e mais ninguém entrou ali. Só os 12 apóstolos escolhidos por Cristo. Quem participou daquela lá, dessa daqui não. Mais à frente. Versículo 30. Eis a razão que há entre vós. Olha Paulo explicando. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vocês que praticam essa ação, enquanto vocês não abrirem os olhos, que aqui diz que dormem, não acordarem, vocês são fracos e doentes, porque não buscam a verdade de Deus que Deus deixou na mão de vocês. Vocês todo dia, ou no final de semana, ou mês em mês, carregam a verdade como está escrito debaixo do braço. Tem delas que botam a Bíblia aqui. Aqui é a minha paz. Mas não conhecem a verdade. Leiam. Busquem mais conhecimento. Que Deus vai mostrar a vocês a verdade. Vamos mais adiante. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não é poucos que dormem. Por isso que vocês estão passando por um ato enganoso. Alguém está pregando uma coisa para vocês que a Bíblia não diz. Só que eles gostam de interpretar a Bíblia. Vamos mais para frente. Versículo 31. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Eu recebi a Santa Ceia, estou cheio do Espírito Santo. Não é assim que eles dizem? Por causa do pedaço de pão e o copinho de vinho? Nada disso. O Espírito Santo foi aquele que Jesus derramou sobre nós quando cremos na palavra. Não foi de pedaço de pão e nem copinho de vinho ou suco. Vamos mais para frente. 32. Mas quando julgarmos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por que ele não lê isso também, acompanhando? Lê o trecho e contexto. Texto e contexto. Porque aí você conhece todo o relatório. Mais à frente. Para não sermos condenados com o mundo. Por isso que o apóstolo Paulo está repreendendo isso aqui. Ele não está dando um exemplo de como você seguir. Ele está repreendendo esse povo que fizeram isso. Diz aqui, ó, capítulo 33, versículo 33, perdão. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperais um pelos outros. Ele está falando aqui para comer, não tomar a Santa Ceia como vocês ensinam. É um almoço normal, um jantar normal que eles faziam. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então ele deixou bem claro aqui, que vai dar mais ordem a eles, quando fosse ter com eles. Isso é as palavras do apóstolo Paulo. Ele não apoiou isso aqui. Ele não aceitou essa ação. Ele, pelo contrário, repreendeu do começo ao fim e deixou bem claro. Agora, já que eles vão correr lá para o livro de Lucas, é para o livro de Lucas que nós vamos. Nós vamos para o livro de Lucas e vamos ver aqui o que acontece. Primeiro, vamos lá. Lucas 22, versículo 7. Vou ler um pouquinho aqui. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Preste atenção a essa ação. Preste atenção a esse evento. Preste atenção a esse acontecimento. Em que importava comer a Páscoa. Está falando em comer a Santa Ceia. Aqui é Jesus de Nazaré. Não é Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado foi o que apareceu ao apóstolo Paulo. Aqui é Jesus de Nazaré. Esse Jesus aqui não tinha aparecido ainda para o apóstolo Paulo. De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo, nesse período, era servidor da lei. Vamos mais adiante. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Preparar o quê? A Santa Ceia? A Páscoa. Espero que você esteja acompanhando aqui Lucas, capítulo 22, versículo 7 em diante. Eles lhe perguntaram, onde queres que preparamos? Jesus lhe disse, então lhe explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E dizem ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa? Falou aqui em Santa Ceia. Por isso que eu digo, lá é a mão do homem. A Páscoa aqui é a palavra de Cristo. Onde hei de comer a Páscoa? Com os meus discípulos. Com meus discípulos. Só eles. Jesus e os 12. Nós vemos aí a igreja com 1.000, 3.000, 10.000, 15.000 pessoas. Tudo recebendo a Santa Ceia deles. Por isso que eu digo Santa Ceia deles. Porque a de Cristo não existe Santa Ceia. Existe a Páscoa. Agora vamos mais para frente. Eles fizeram aqui uma coisa interessante. Olha os temas que eles colocaram. A última Páscoa.
Versículo 14 de Lucas 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Bem pesado. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Até quando? Até que ela se cumpra no reino de Deus. Que ali foi a última Páscoa, quando Jesus comeu aquela Páscoa, que ele foi crucificado na cruz, ali encerrou o regime da Páscoa. Porque Deus, Jesus Cristo, preparou todo o movimento do regime da lei, desde Levítico, quando o primeiro cordeiro foi imolado, para chegar diretamente no céu com fechamento da lei e a porta da graça aberta. Sem mais Páscoa, sem mais sábado, sem mais regime de sangue, sem mais nada. Vamos em diante. Jesus falando. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Olha, a mão do homem vai entrar agora, pessoal. Prestem atenção, como eles mudaram. A mão do homem agora. Vamos para a mão do homem. Depois do versículo 18. A Santa Ceia. Olha a blasfêmia. Já tiraram da Páscoa o mesmo versículo, o mesmo capítulo. Já jogaram a Santa Ceia. Se preparando lá para o 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Olha o que eu expliquei lá. Em memória de Cristo. Por quê? Porque ele estava vivo e após aquele dia ia ser morto. Aí eles iam fazer aquela ação ali, aquele ritual, em memória de Cristo, porque Cristo mandou, porque Cristo estava morto, e aí sim se fazia o ritual ali em memória de um morto, porque ele tinha morrido. Mas depois do terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele não mais fez santa ceia nenhuma. Vamos para frente. Aqui, ó. Semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Aí começou a perseguição. Então, pessoal, é bem interessante você prestar atenção aqui que ele continuou. Deixa eu ler aqui o 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles que estava para fazer isto. Bem, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs desse canal que vocês acompanham, eu quero deixar aqui bem claro que aqui ficou o tema da Páscoa e também infiltrado a mão do homem ali, que eu falo sem medo nenhum, colocar aqui a Santa Ceia que não existe. Porque aqui, na verdade, é a Páscoa. Todas as Bíblias está escrito Páscoa. A mão do homem está pesando na palavra de Deus, por isso que o interesse é tão grande em modificar a palavra de Deus, que muitos vivem enganados até hoje, por falta de conhecimento e por falta de buscar a verdade como está escrito. Não temos Páscoa. O apóstolo Paulo não deu exemplo de Santa Ceia. Pelo contrário, ele repreendeu aquela ação da Santa Ceia.
Ele repreendeu do começo ao fim, porque o apóstolo Paulo conhecia Jesus de Nazaré como um homem que estava ali pregando o reino de Deus, mas ia ser morto. Por isso que Jesus de Nazaré celebrou a Páscoa, porque ele era o Cordeiro da Páscoa. Quando ele estava diante dos 12 discípulos, os 12 discípulos simbolizavam ali as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel simbolizavam os 12 apóstolos. E Cristo era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo e também daquelas 12 tribos de Israel, escolhida por ele. Então, quando Jesus foi crucificado na cruz, aquelas 12 tribos presenciaram. Assim, quando Jesus estava partindo o pão, as 12 tribos, representadas pelos 12 apóstolos, também presenciaram o pão sendo partido em favor deles. E quando Jesus partiu o pão, que deu para eles, ali simbolizava também ele na cruz, sendo crucificado para libertação de todos aqueles que nele crê. Bem, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos vocês com muita saúde, paz e proteção. Que o Espírito Santo possa abrir a mente de cada um de vocês para conhecer a verdade como está escrito. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.